Bom, de onde que a gente parte, então, para começar essa conversa? A gente sabe, né, que já vem aí durante algum tempo, né, a gente passando por um processo de consolidação da atenção primária em saúde por meio da expansão das estratégias de saúde da família. E isso determina o papel fundamental do SUS como um sistema de saúde universal, né, enquanto política pública. Esse novo modo de pensar a saúde, né, essa reorganização que a rede passou, colocando a porta de entrada no centro, né, da rede de atenção, de certo facilitou muito a forma de acessar o serviço. E a enfermagem ela tem um papel indiscutível nisso. Como estratégia de atenção primária à saúde, né, ela é composta preferencialmente por especialistas em saúde da família. Eu sempre gosto de falar isso, né, porque parece meio óbvio, parece que é só na classe médica, mas na de enfermagem também tem isso. As pessoas pormenorizarem a capacidade de quem trabalha na saúde da família. Ah, você trabalha num postinho? Não, eu trabalho numa unidade básica de saúde. Eu, Érica, quando eu escolhi ser enfermeira de saúde da família, eu fiz 2 anos de residência em saúde da família, eu fiz 2 anos de mestrado em saúde coletiva, fiz 4 anos de doutorado em saúde coletiva. Tudo com foco na atenção primária. Então, é uma especialidade que precisa ser reconhecida como tal, né? Não pode ser a última opção. Ah, se eu não conseguir nada, eu vou trabalhar lá no postinho. Ah, se não der certo nada, eu vou lá no postinho. Porque não é. Exige muito conhecimento, exige muita técnica, exige muita dedicação, né? E nós precisamos valorizar isso. Enquanto eu era enfermeira da atenção básica, tinha, né, não sei se ainda acontece assim, algumas oportunidades da gente fazer extra, né? Já tive colega que fazer lá no PAI, lá no SAMU, né? E eu me lembro do meu primeiro plantão no SAMU, muito, né, preocupada. Eu passei 1 mês antes fazendo plantão junto com um colega para pegar a rotina do serviço, sem receber, porque eu nunca tinha trabalhado no SAMU e eu não sabia da rotina daquele lugar, e eu era da atenção primária, mas entendi também que, enquanto enfermeira de atenção primária, era importante eu aprender um pouco mais. Mas não queria somente aprender, né, empiricamente com o paciente, eu queria antes estar preparada para isso. E eu me lembro quando eu cheguei lá, né, eles ficavam assim: e aí, você sabe mobilizar o paciente no caso de um trauma? Você sabe recolher a PCR? Aí eu falei: não, então, estou aqui, vou aprender, por isso que eu estou vindo 1 mês antes. Pessoal da atenção primária, né? Eu falei: mas e aí, você sabe fazer um pré-natal? Você sabe fazer uma consulta de enfermagem de puericultura? Você sabe ler um calendário de vacinação? Esse pessoal da pré-hospitalar, né? Que na verdade é isso, né? A gente tem que entender que nós salvamos vidas tanto quanto qualquer outro profissional de qualquer outro local de assistência à saúde, desde que a gente faça bem feito e com qualidade. E assim eu passei, né, todos esses 5 anos que eu fiquei trabalhando na atenção primária, na urgência e emergência, brincando com os colegas e levando essa reflexão, né? Nós somos especialistas, né? Mas cada um na sua área tenta fazer o seu melhor, a gente se aventura um pouco com responsabilidade, buscando conhecimento em outras áreas, mas a gente precisa dar um lugar de reconhecimento que é para cada uma das áreas. E aí também, né, quando a gente pensa em atenção primária, não dá só para falar da enfermagem. Ela é focada numa abordagem multiprofissional que favorece a reorientação do processo de trabalho na PS, com maiores oportunidades de proporcionar resolutividade dos problemas de saúde, né, e de oferecer, então, oportunidades de cumprir uma das diretrizes do nosso sistema único de saúde, que é a equidade. Pensando nesse contexto também, né, a gente não pode negar a importância, né, da participação sociopolítica importante que a enfermagem teve na construção da APS. A gente tem que parar também, né, esses dias foi o representante do Corema na faculdade, né, e ela mencionou com a gente, a enfermagem ela tem um espaço político e ela tem que ocupar. Né? Não dá mais só para a gente falar assim: isso não me meta, isso não diz respeito a mim, não quero me envolver com isso porque diz. E aí eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, como que é importante a gente se posicionar, inclusive politicamente, porque isso traz reflexos na nossa prática profissional e na nossa atuação profissional.
A atuação também, ela exibe elementos que são significativos, que colaboram com o desenvolvimento dos atributos da APS, né, que é acesso, integralidade do cuidado, longitudinalidade, sobretudo para se tornar uma estratégia de saúde da família como modelo prioritário do Sistema Único de Saúde. E é isso que a gente defende. Mais do que ser atenção primária, nós lutamos e trabalhamos e defendemos, enquanto enfermagem, que 100% da população seja coberta não somente pela atenção primária, mas pela estratégia de saúde da família. Então, apesar desses esforços, né, de construção política, de construção de trabalho, devido à estrutura sociopolítica e econômica, a profissão ainda não tem o reconhecimento e a visibilidade que ela merece, né? Isso é a verdade. E a gente precisa investir mais na formação do profissional trabalhador, justamente para que ele consiga, no espaço de trabalho dele, fomentar isso. Nesse tempo que eu fiquei na assistência, né, eu sempre eu dava aula, né, eu sempre tinha outras atividades, né, e aí quando eu me esgotei na assistência, eu falei, bom, agora eu quero trabalhar do outro lado, eu quero formar profissionais que acreditem na atenção primária tanto quanto eu. E acho que eu tenho conseguido, porque os alunos que a gente vai levando, né, nas pesquisas, nos projetos, eles, né, vão entendendo essa importância da gente defender e se especializar nessa área. Bom, a força de trabalho hoje da enfermagem na UBS, né, é inegável, ela favorece a universalização do acesso. Eu desafio qualquer pessoa chegando numa unidade básica de saúde, num território onde as pessoas não conheçam o enfermeiro daquela unidade. É ele que sempre está lá na frente, recebendo, falando sim, não, orientando, e às vezes até passando como chato, né, como quem barreira, porque às vezes também faz isso, né, dificulta o acesso ao serviço, a gente não pode negar. Mas é ele que está lá na porta, né, tentando garantir a universalização do acesso. Não só garantir de que as pessoas acessem ao serviço, mas garantir também de que a PS seja resolutiva, através da escuta ativa, da escuta acolhedora, da escuta responsável que promove encaminhamentos. A enfermagem ainda na atenção primária, ela fortalece os espaços democráticos, né, por meio da participação e do controle social, que devem ser fomentados, devem ser instituídos, devem ser programados enquanto atividades no nosso campo de trabalho. Eu hoje estou na Universidade Federal, mas eu sou conselheira aqui em Juiz de Fora, no Conselho Municipal de Saúde, pois eu me sinto importante nesse espaço de formação de profissionais de saúde. Então, é cansativo, né? E aí quando o Gilberto fala assim, você tem que pensar para além do financeiro, né? Mas assim, o que a gente vai provocar de fato mudança, né? Das intencionalidades que tem por trás disso. Eu trabalho 40 horas, sou dedicação exclusiva, eu tenho praticamente toda semana uma reunião no Conselho Municipal de Saúde à noite, quando o meu ordinário é extraordinário. Ontem mesmo eu saí de lá tarde da noite por conta disso. Mas porque lá, provas políticas nas quais eu vou estar inserida enquanto pessoa, né, porque também sou usuário, mas sobretudo, porque é onde, né, implica as minhas práticas de ensino, é o espaço que eu uso para ensinar, é o espaço que eu uso para os meus alunos pesquisarem. Então eu preciso compreender e preciso representar a minha instituição naquele espaço. Além disso, né, ela trabalha também na mediação de ações intersetoriais, né, tentando promover essa articulação, não só com os equipamentos que a gente tem de saúde na rede, mas também os outros equipamentos da assistência social, né, da administração pública, que podem se interferir na saúde, podem se interferir no Conceito Ampliado de Saúde e nos ajudar a fortalecer, a construir uma saúde que seja para além da ausência de doenças. E aí, né, quando a gente pensa em enfermagem, de fato eu acredito que ela é que sustenta ali na atenção primária essa mudança na determinação social do processo de saúde e doença, porque na verdade é a categoria, né, que mais promove saúde dentro do serviço. Tá? E aí eu falo, né, não só dos enfermeiros, mas dos técnicos de enfermagem. Seja simples na orientação de um cuidado, né, pós-curativo, pós-vacina, sobre reações adversas, né, seja numa prática educativa mais elaborada e construída a partir de uma demanda de um diagnóstico de saúde naquela comunidade.
e, de certa forma, quando a gente promove saúde, a gente também reduz desigualdades. Bom, e que enfermagem que nós estamos falando, né? Acredito que vocês já tenham ouvido um pouco isso, né? O COFEM traz para a gente alguns números. A gente tem hoje mais de 2,5 milhões de profissionais, né? Entre enfermeiros e enfermeiras, 619 mil, técnicos, mais de 1.460.000, auxiliares 436 mil, obstetrizes ou parteiras 332. Eles estão inseridos nos mais diversos serviços, né, de naturezas assistenciais, os mais diversos níveis de atenção à saúde, quer seja público, privado, filantrópico, e instituições de ensino e pesquisa, né, caracterizando então a maior força de trabalho na área de saúde. E constituída predominantemente por profissionais do nível médio. E aí, quando a gente pensa, né, de que a enfermagem é predominantemente a maior força, né, de trabalho na saúde, a gente precisa se comprometer então com essa formação, para que de todo modo não aconteça, não respingue situações como as que o Gilberto implicou aqui, porque naturalmente seremos nós da enfermagem os que terão em números a maior chance de cometer, de estar envolvido nesses efeitos adversos, nessas reações diversas que ele comentou, porque somos nós que executamos a maior parte do trabalho na saúde. Bom, mas e aí pensando nessa enfermagem que está lá na atenção primária, né? A força de trabalho que atua na atenção primária, a partir dos resultados da pesquisa, né, de perfil da enfermagem no Brasil, ela representa 18,1% dos profissionais de enfermagem, né? 1/5 aí, aproximadamente, da categoria profissional está hoje na atenção primária. Destes, né, quando teve essa pesquisa aí, 2,1% referiram que atuam numa estratégia de saúde da família ou no NASF. Se a gente pensar na perspectiva, né, de que a estratégia de saúde da família no Brasil corresponde no final de 2020 a uma cobertura de 63,22%, é estranho ficar pensando, poxa, então tem muito pouco enfermeiro na estratégia de saúde da família, muito pouco profissional de enfermagem na estratégia de saúde da família, está faltando muita gente. E é verdade. Está faltando muito profissional enfermeiro. Aí vocês falam, você está doido, que aqui em Juiz de Fora a gente está se estapeando para arrumar emprego, está sobrando, está saindo enfermeiro pelo ladrão. É verdade também. Mas a questão, né, é que a formação, né, os centros de formação estão concentrados, né, principalmente aqui na região sudeste. A gente percebe aí no norte, né, principalmente no norte, algumas áreas aí do nordeste, escassez de profissional de enfermagem, inclusive na atenção primária. Inclusive, a questão é que todo mundo quer formar na enfermagem para Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Poucos querem ir para o interior. E até mesmo as escolas, elas estão localizadas sempre em grandes centros. É difícil a gente perceber uma grande escola num local pequeno, até por questões, né, que a gente entende, né, econômicas e sociais. Mas pensar a formação do enfermeiro e dizer que falta profissional de enfermagem no Brasil é assustador, mas é real, infelizmente. Bom, e o país, então, apresenta escassez de profissionais de enfermagem em todo o território nacional, especificamente nessas áreas que eu comentei, e o quantitativo de profissionais, né, que a gente considera hoje no Brasil é insuficiente, distribuído de maneira que não é equitativa. Então, há desafios para a formação e principalmente para a qualificação desses profissionais. De todo modo, é uma categoria que ela está presente em todos os municípios, ou pelo menos poderia estar. Ela é fortemente inserida no SUS, ela tem atuação em todos os setores, ela hoje tem uma renda mensal, né, de todos os empregos e atividades de equipe de enfermagem, de 1,8% dos profissionais, né, em torno de 57 mil pessoas recebem menos de um salário mínimo por mês, o que é muito assustador. A pesquisa também, né, do perfil da enfermagem do Brasil mostra um elevado percentual de pessoas, 16,8%, que declararam ter renda total mensal de até R$1.000. Essa é a realidade. E aí, né, quando o Gilberto falava assim,
ela sai do plantão no hospital e vai para o UTI NEL. É por causa disso. Porque quem está conseguindo viver com R$1.000 hoje? Ninguém. Então, essa luta política pela cetosose, pelo piso salarial, não é à toa. Não é à toa. Bom, a equipe de enfermagem, então, também tem uma característica que é predominantemente feminina, né? 85% da classe é feminina. Hoje, assim, a gente vê que tem mudado isso bastante, né? Lá na faculdade de enfermagem, eu me lembro quando eu fiz faculdade, eu não tinha nenhum homem na minha sala, nenhum. E eu estudei em colégio de freira, quando eu era nova, e também não estudei. Eu falei que passei minha vida toda sem estudar com nenhum homem. E aí, agora, eu ando nos corredores lá da faculdade, né, como que tem mudado esse perfil, né? A gente tem pessoas de todos os sexos, gêneros, e assim, tem sido uma coisa que realmente tem mostrado quanto a profissão tem ganhado visibilidade, reconhecimento, né, enquanto ela está na aspiração e desejo das pessoas enquanto formação profissional. E aí a gente pensa um pouco, né, trazendo por que eu estou falando sobre as contribuições do trabalho da enfermagem na atenção primária, como é que essa profissão, né, fortalece essa atenção primária, que é ordenadora da rede de atenção à saúde, né, dessa atenção primária que hoje é a porta de entrada do serviço e está no centro da rede de saúde. Bom, primeiro, né, a gente precisa mudar algumas questões que são importantes em relação à enfermagem. Primeiro, uma percepção do campo de trabalho, processo de formação e educação permanente de saúde. É pensar isso, né? Enfermeiro, especialista em saúde da família, é uma especialidade importante, exige conhecimento, exige formação. E eu digo mais, né? A gente ainda tem um trabalho de ter que se atualizar a todo momento, à medida, né, que as demandas de saúde vão se reconfigurando. Há poucos dias agora, a gente viu a aprovação, eu trabalho principalmente com doenças infecciosas da atenção primária, de prescrição de medicamento para tuberculose, né, pelo enfermeiro, de exames. E aí, até pouco tempo, a gente não podia pensar nessa possibilidade, né? A gente pediu um médico lá para repetir a receita. Então, à medida que isso tudo vai se reconfigurando, né, as necessidades de saúde vai mudando, o perfil de saúde e adoecimento da população vai mudando, os programas, né, as políticas, elas também vão se remanejando. E a gente precisando de uma atualização frequente. E como a gente sabe, quem já trabalhou lá, tudo sobra na atenção primária. Mas eu digo um cuidado nisso, porque na verdade não sobra, tudo começa na atenção primária. E aí a gente precisa saber, né, não fazer tudo, mas como começar e saber encaminhar dentro de uma rede esse paciente. Então a gente precisa saber ter relações multi-interprofissionais dentro da atenção primária, que é uma habilidade difícil, né? Se a gente acha difícil trabalhar no hospital, tem que trabalhar no hospital, porque aqueles médicos lá, né? Nossa, difícil demais. Vai lá para a atenção primária, que seria o dia todo, com outras categorias profissionais, com um usuário, né, que te conhece, que te reconhece na rua, que sabe qual é o seu carro, que convive com você e que você convive diretamente com a família dele. A gente precisa mudar também essa concepção de gente de atenção primária, né, que eu já falei anteriormente. É o postinho, é menor, porque não é. Se você fizer uma enfermagem dessa forma lá na atenção primária, mas não é. E aí também a gente pensar, né, as competências técnicas e políticas e os modelos de gestão que são estabelecidos. Que enfermagem também que o município quer? Tem vários lugares que a gente vai que o enfermeiro não pode nem coletar preventivo, um exame, né, Papa Nicolau. E aí outro dia eu estava numa cidade, e aí minha colega falou assim, aqui a gente não, eles não deixam não, a gente não pode, mas eu combinei com o meu médico lá, eu vou coletar, e aí ele carimba e manda lá para o laboratório preventivo dele. Fala, que solução maravilhosa que você encontrou, né? Vamos trabalhar no instituir protocolo do seu município. Você trabalha para ele, né? Instituir consulta de enfermagem, você coletar, você prescrever o que lhe é permitido prescrição, você prescrever cuidado, não só
consulta de enfermagem à mulher, mas da criança, do hipertenso, do diabético, né, da pessoa com tuberculose. E aí a gente reforça, né, que não só, eu falo de enfermeira, principalmente porque eu sou enfermeira e é onde eu tenho vivência, mas existe uma enorme relevância também da força de trabalho dos auxiliares e técnicos de enfermagem na atenção primária e saúde, que é outra categoria extremamente visibilizada na atenção primária e inclusive na formação dos cursos técnicos. Tá? A gente vê, assim, eu já dei aula no curso técnico durante algum tempo, logo que eu me formei, e no período que eu fui residente, e não se falava em atenção primária, só procedimental. Aí eu cheguei na atenção primária, fui fazer residência e falava para minha técnica, vamos fazer visita domiciliar, no dia que ela chegou, ela falou, como assim? Ah, vamos fazer vacina, mas como é que é isso? Como é que armazena isso? Porque ainda a formação técnica de nível médico, ela está muito focada para assistência hospitalar, né? Não reconhecendo a atenção primária ainda como uma das grandes empregadoras aí, da força de trabalho da enfermagem. Pensando dessa forma, então, que a categoria, as profissões não são estáticas, né? A gente está sempre em constante mudança na construção de novas competências, né? A partir dos novos modelos, das novas políticas, dos novos programas que são instituídos, e isso acaba provocando muita enfermagem, que de certa forma fica assim sobrecarregada, né? Porque é ela que assume esse papel, essa frente, enquanto os demais profissionais falam, isso não é minha competência. É engraçado, né, gente? Porque eu estou falando da minha experiência, tá? Não sei se no serviço onde vocês estão em serviço é assim. Aí o colega fala assim, eu não faço isso não, isso não é minha competência, eu não faço isso não, isso não é minha competência. Ah, então, aí o enfermeiro fala, então deixa, gente, vamos fazer. Infelizmente, os profissionais não reconhecem, né, o que é uma atribuição comum na estratégia de saúde da família e o que é uma contribuição, o que é atribuição específica, porque a gente não estuda isso. Porque isso não faz parte da formação. E aí o enfermeiro, né, eu tenho que dar conta de tudo, vai lá, pega e faz, vai lá e assume. Então, se modificam as necessidades de saúde, o perfil populacional, o modo de organização dos serviços e do cuidado de saúde, se abrem as possibilidades do aumento de competências tanto da equipe multiprofissional quanto das ações de autonomia do enfermeiro, a gente assume sim que a nossa profissão na atenção primária, ela está em constante mudança, a todo momento, e eu tenho que estar disponível a isso. Né? A gente já trabalhou com o colega que falava assim, eu trabalho aqui na atenção, eu até trabalho aqui na atenção primária, mas vacina eu não faço não, tá? Mas se vacina é uma atribuição da atenção primária, é um serviço, como pode um enfermeiro que é da atenção primária não fazer vacina? Eu aprendi isso na faculdade, isso eu aprendi com a minha primeira colega enfermeira e ela me ensinou muito, Graça Guiar, uma colega assim, que me ensinou muito na enfermagem. Eu cheguei lá, saí da residência toda empolgada, eu quero fazer curso de enfermagem, pré-natal, hipertenso, a médica olhou para mim e falou assim, nossa, achei que eu nunca ia conhecer um enfermeiro que fazia isso, ele era linda. E aí ela disse para mim assim, Érica, eu me formei numa época que não existia consulta de enfermagem. E aí começou o programa de saúde da família, eu aqui em Juiz de Fora, mas eu não fui capacitada para isso. Se você estiver disposta a me ajudar, eu vou fazer, mas senão eu não vou continuar sem fazer. E ela está errada? Não. Ela está certíssima. Porque essa profissão, né, que está em constante mudança de competência, ela tem que ter um interesse individual, mas o serviço, e aí aquilo que você falou, né, para não ser vítima do sistema, precisa capacitar, precisa dar recurso para isso, precisa liberar as horinhas para o profissional poder se dedicar a isso. Gente, isso está difícil mesmo, é difícil até o serviço reconhecer a educação permanente como necessidade profissional, como necessidade do serviço. E aí, né, os profissionais vão ser resistentes, vão falar assim, isso não é minha atribuição, eu não vou fazer. Porque ninguém quer se correr o risco de fazer errado. Ninguém quer errar. Né? Ai, meu Deus. E uma das
das coisas que eu acredito ser mais importante, que a gente precisa discutir, fortalecer na formação, é esse trabalho em equipe multidisciplinar na estratégia de saúde da família. E aí cada um sabendo reconhecer lá naquela estratégia de saúde da família o que é núcleo comum, tá? De atribuições, saberes e competências, o que é meu, o que só eu posso fazer, o que eu tenho que fazer e o que são o que é núcleo comum, o que é de toda a equipe, o que a gente faz junto, o que a gente compartilha e o que só eu, enfermeira, posso fazer. Porque senão a gente vai estar sempre fazendo o que é o do outro, porque o outro não quer fazer. Repara para vocês verem, lá na atenção primária. A enfermagem faz o serviço de todo mundo. Mas o da enfermagem só ela faz. A gente então foi lá fazer visita naquela família. Deixa que eu vou lá conversar com aquela família, vou lá fazer a visita. O médico, hoje eu não vou atender essa gestante, porque ela chegou aqui fora do horário, ela atrasou muito. Deixa que eu vou atender. Mas o inverso acontece. Chega uma vacina aqui, o enfermeiro faltou hoje. Você já virou para o médico e fala assim, não, deixa que eu vou fazer essa vacina lá. O agente comunitário pode fazer isso? Então, a gente tem que conhecer muito bem quais são as nossas atribuições nos serviços de atenção primária, em cada uma das linhas de cuidado que existem dentro da atenção primária, para que eu não seja omissa, para que eu não seja negligente, para que eu saiba exatamente o que esse paciente veio procurar e o que ele espera de mim, para que eu tenha oportunidade de oferecer isso a ele. E aí, nessa perspectiva do trabalho em equipe multidisciplinar, que a gente rompe com a prática individualizada, onde o saber fazer específico da enfermagem está imbricado nas diversas atividades desenvolvidas pela equipe. Tudo que a enfermagem faz, ele permeia o trabalho dos outros profissionais. Sendo complexo falar do processo de trabalho da enfermagem sem abordar as diversas atividades que se desenvolvem de forma conjunta com a equipe, nos diversos campos de atuação. Então, falar de enfermagem na atenção primária é falar do trabalho da equipe, porque ela fomenta isso o tempo inteiro durante a sua prática profissional nesse serviço. E aí eu trago aqui de modo bem objetivo e prático, algumas atividades que são desenvolvidas pelo enfermeiro na atenção primária, são normatizadas aí pelas políticas, nos manuais, nos cadernos de atenção básica, como sendo essenciais para a prática profissional. Eu não vou detalhar, para não ficar exaustivo, mas no campo, por exemplo, da promoção em saúde, educação em saúde dos indivíduos, grupos de apoio são essenciais. O enfermeiro faz isso o tempo todo. E eu não digo só daquele grupo educativo tradicional, de palestra, de sala de espera, na consulta de enfermagem. Quando eu estou orientando aquele paciente que começou a usar insulina individualmente, eu estou fazendo promoção em saúde. Quando eu oriento a família dele sobre essa nova condição de saúde dele, eu estou promovendo saúde. Prevenção de doenças e agravos e rastreamento, o teste do pezinho, os exames preventivos ginecológicos, solicitações e realização de exames clínicos e bioquímicos, busca ativa de sintomático respiratório. Se eu for lá no tuberculose, que é minha área bem de interesse aqui na atenção primária. Tudo isso é prevenção de doenças e agravos e rastreamento. Eu trabalhei já na UFV, antes de ser professora aqui, eu fui professora em Viçosa. E eu me lembro que eu cheguei lá, fiquei implicada mesmo, porque, nossa, assim, eles conseguiam bater todas as metas de sintomáticos respiratórios no município. Falei, gente, que maravilha, lá em Juiz de Fora a gente tem tanta dificuldade, a gente não consegue atingir o nosso problema da tuberculose eterna aqui em Juiz de Fora. Como é que faz isso? Em Viçosa ainda assim tinha estruturação da família, mas começando assim, os enfermeiros sem fazer nenhuma atividade. Aí eu fui numa unidade básica e disse assim, Érica, mas a gente consegue, é super fácil a unidade que eu dava aula. A gente atrelou isso à marcação da consulta odontológica. A gente fala com o paciente, você só pode ir no dentista, fazer tratamento com o dentista, começar, se você fizer a baciloscopia. Tinha um teste rápido, ainda não. Então, obviamente, eles iam conseguir atingir a cobertura de investigação de sintomáticos. Aquilo me abismou, o enfermeiro falando isso para mim.
Aí eu falei, colega, mas eles são sintomáticos respiratórios? Ela disse, não, mas é a única forma que a gente consegue atingir meta. Eu falei, mas a gente trabalha nessa lógica da produtividade? É esse cuidado da saúde que eu estou oferecendo? E cadê os sintomáticos respiratórios mesmo que estão aí? Que você não está testando eles não tinha, testava os sintomáticos, mas não tinha, porque na verdade estava testando errado. Então a nossa responsabilidade nesse contexto é fundamental, né, gente? Além ainda de diagnóstico, tratamento e cuidado, né? E aí eu vou pegar um exemplo aqui que é para nós o mais desafiador, que é o acolhimento e classificação de risco, né? A atenção à demanda espontânea, consulta de enfermagem. E eu chamo atenção mesmo para acolhimento e classificação de risco, porque não é só da enfermagem essa atribuição, tá? É uma atribuição de toda a equipe, o acolhimento, mas que está nas costas de quem, na maioria das vezes? Não tem um funcionário da recepção, quem fica lá no balcão. E aí eu escuto também o inverso, tá? Eu tenho funcionário da recepção, eu não preciso ficar no acolhimento. Bom, depende de que tipo de acolhimento se instituiu no seu serviço. Porque, a depender da demanda dos usuários, você tem que acolher ele do mesmo jeito. Né? Porque recepcionista não faz acolhimento como profissional de saúde, acolhimento é de profissional de saúde, qualquer um. Mas a recepção, balcão, pode ser de um administrativo, e que é essencial e necessário, né? Porque senão a gente também fica redobrando serviço. Além de atividades de reabilitação, né, por meio de apoio educativo, e essa atividade de vigilância e saúde, né, mapeamento e cadastro das famílias nas visitas, né, investigação epidemiológica de doenças e agravos e outros. A gente faz ainda educação permanente em saúde, capacita os profissionais da nossa equipe, muitas vezes somos multiplicadores, vou eleger uma pessoa, tem uma capacitação sobre tuberculose lá na vigilância, quem vai? Eu fiquei toda feliz, vou adorar participar desse capacitado, é um negócio. Chegava lá no meu serviço, a Érica foi, mas ninguém sabe o que aconteceu naquela capacitação, só ela se capacitou, ela não repassou aquilo para o serviço, e o serviço achou que é bom, tá? Porque vai que eu aprendo também e eu vou ter que fazer. Porque à medida que você aprende, né, você se compromete com o fazer. Mas é a nossa atribuição, né? Informação e comunicação e planejamento e gestão. E esse aí está virando esse último calo no sapato do enfermeiro da atenção primária, né, gente? Como ele tem se envolvido, se comprometido o seu tempo, o seu trabalho com essas atividades de planejamento e gestão, né? Aqui, arrisco falar aqui de Juiz de Fora, acho que a maioria das unidades, todos os supervisores de unidades básicas, não é da equipe não, a maioria são enfermeiros, não são? Porque na verdade a nossa formação nos dá até essa condição, mas também não é única, mas até por esse perfil da categoria a gente assume também esse papel. E aí eu trago para vocês pensarem um pouco, né, quais são as dificuldades e os desafios que eu tenho hoje para a atuação da enfermagem na atenção primária, que são muitos. A gente gosta, é apaixonado, mas a gente não larga aquilo lá também, né, Nilza? Olha lá, ó. Não larga, estamos lá agarrados, né, brincando, fazendo acontecer, né, Valéria? Mas a gente tem problemas e sérios, né, gente? Principalmente relacionados ao dimensionamento dos profissionais da PS e o vínculo trabalhista, né? O dimensionamento, porque a depender da equipe, do território, do perfil epidemiológico, às vezes um profissional só não dá conta, e esse um profissional, ele é o gestor da unidade, ele é o enfermeiro assistencial, e quem é que dá conta disso? Uma coisa vai ficar sem fazer, ou as duas, ou ele vai afastar de vez, vai ficar doente, que é o que a gente também vê acontecendo. E também em relação ao vínculo trabalhista, né, gente? Muitos contratos temporários, onde as pessoas, na estratégia da família, isso é uma coisa seríssima, não só para a categoria de enfermagem, não criam vínculo, não tem plano de carreira, o que fragiliza a atenção primária, né, que é pautada principalmente nesses princípios que são importantes para nós. Além, né, dos desvios de função que a gente vê a todo momento acontecendo aí, dentro dos serviços de saúde. Outro problema que a gente tem é relacionado à estrutura física e material, né? A falta de material,
de equipamento, as estruturas que são diferentes e acabam dando condições de trabalho diferentes, né? E aí a gente fica comparando, porque naquela unidade faz isso, mas faz porque ela tem estrutura às vezes para isso, ela tem condição profissional, e é até difícil a gente comparar. E outra, no mesmo município, às vezes no mesmo distrito sanitário, não tem a mesma condição que ela para poder fazer. Isso fragiliza muito trazer uma condição de trabalho mais econômica entre todos os colegas. E também relacionadas às ferramentas de gestão do cuidado da enfermagem, né? A gente precisa instituir apoios técnicos, né, do COEM, do COFEM, em relação às nossas práticas de enfermagem, quando a gente tem dúvida, fazer consulta, buscar apoio. A gente precisa da incorporação de protocolos de enfermagem, precisa que eles sejam autorizados com frequência, né? Eu me lembro que quando eu ainda era servidora, eu saí em 2013, tá, gente? Eu participei da elaboração de protocolo de criança, de saúde da criança e da mulher. Até hoje é o mesmo, gente. Até hoje é o mesmo que, né? Já passou da hora de atualizar isso. E também os próprios protocolos do Ministério da Saúde, né, gente? É outra dificuldade que a gente tem. Embora eles sejam muito didáticos, eles nos auxiliam muito, nos dão muito respaldo, eles acabam definindo muitas competências que são atribuídas unicamente ao enfermeiro, quando poderiam ser distribuídas até mesmo entre equipe. Também, né, voltado à gestão, a gente percebe poucas ações de educação permanente, o modelo biomédico ainda é muito forte, uma cobertura territorial, às vezes, que é muito grande, que não condiz com a força de trabalho que tem estabelecida na equipe, e até o entendimento da população que, de fato, qual é o papel da atenção primária em saúde. Ela não é, ela tem que ser resolutiva, mais aí de quase 90%, mas ela não é. Alguma coisa não é da capacidade dela. E ela vai precisar encaminhar, tá? Desde que a gente tenha uma rede, um fluxo muito bem estabelecido. E aí eu trago esse contexto, né, para dizer o quanto gigante a nossa enfermagem foi no enfrentamento da Covid-19, sobretudo os colegas da atenção primária e saúde, né? Porque tinha muita aquela coisa daquelas pessoas que estavam na UTI, cuidando das pessoas infectadas, né? E se esqueceu de falar desse enfermeiro que estava lá na atenção primária, sofrendo tanto quanto, ou às vezes até mais, dependendo do lugar onde ele estava, né? Que foi um desafio enorme para reorganizar o processo de trabalho da enfermagem na estratégia de saúde da família, nesse cenário de crise sanitária da Covid. Todos os processos de trabalho foram desfeitos, todos, para atender o quê? Sintomático respiratório. Sobre o risco, né, sem EPI, muitas vezes, né? Porque quem estava lá na UTI ainda tinha mais chance de ter, embora nem sempre foi assim, mas ainda tinha mais chance, sem condições de trabalho, né, uma população enorme procurando pelo serviço e ainda precisando dar conta das condições crônicas do serviço, que não deixaram de existir. O hipertenso continuou, o diabético continuou, a gestante continuou, a criança, né, e todo mundo começou a amortizar, porque ninguém estava fazendo acompanhamento. Então, essa demanda ela ficou bem complicada e bem difícil. E, além disso, né, foi preciso conhecer, se apropriar e incorporar de novas ferramentas de comunicações úteis no processo de cuidado. Né, a gente teve que reprogramar as demandas da agenda de trabalho, a gente teve que repensar as formas de monitoramento, né, e aí os meios de comunicação, redes sociais, a teleconsulta, várias outras ferramentas foram pensadas para tentar suprir. E aí, incontestavelmente, né, a grande atuação da enfermagem na vacinação da Covid-19, né, que assim, foi um trabalho gigante, incansável. Eu tive o prazer, a honra de coordenar os drive-thrus que aconteceram aqui em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em parceria com a Prefeitura. A Prefeitura ainda definiu, né, aquele trabalho lá no clube, né? Então, assim, a gente pensou formas, saímos da nossa zona de conforto para pensar, nossa, a gente quer vacinar essa população o mais rápido possível, né? A gente quer que isso agilize o mais rápido possível. E, assim, todo enfermeiro, né, que ama vacina, assim, se mobilizou e se empenhou e se dedicou muito a essa questão da vacinação. E aí eu trago para a gente refletir dois aspectos críticos, né, no contexto sociopolítico e econômico das repercussões para a enfermagem na atenção primária,
que hoje nos afetam muito diretamente, que é essa política de austeridade fiscal, né, e os efeitos dela para a enfermagem, aí, que a gente lembra um pouco aí, até a gente sofre ainda dos efeitos da Covid, né, da crise econômica, que ainda tem trazido reflexo, a própria PEC 95, aí, né, aprovada em 2016, que reduz os gastos, aí, que limita, né, os gastos da saúde e da educação, e que implica muito na nossa profissão, né, na contratação, na educação permanente, né, no redimensionamento da nossa força de trabalho. E as interferências hoje da nova política de atenção básica na atuação da enfermagem, né, gente? Sobretudo sobre o financiamento, o novo financiamento da atenção básica é o Previne Brasil, que trabalha numa perspectiva, né, muito produtivista, às vezes não condizendo com a força de trabalho que tem, né, sobre na perspectiva de quanto você tem de cobertura, quantos cadastros você tem, quantos preventivos foram feitos, quantos pré-natais, mas sem pensar aquela lógica da saúde da família, da atenção primária à saúde, que é muito maior do que simplesmente o desenvolvimento de uma técnica. E aí eu trago para vocês algumas recomendações, né, para quando estiverem nesse serviço, pensarem no fortalecimento da atenção primária, né? A gente precisa reformar ela como um modelo prioritário para a atenção primária, né? As peças tradicionais já tiveram seu espaço, mas hoje a gente entende que a saúde da família é o ideal. Um plano de carreira nacional para os profissionais da PS e do SUS, isso é muito importante para que a gente consiga ter adesão dos profissionais, para que eles sejam valorizados, para que eles sejam reconhecidos, para que eles sejam motivados, para que eles não tenham que trabalhar em 1000 locais para conseguir fazer uma renda que dê condição de sobrevivência. A gente precisa retomar, né, a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, né, como espaço de fortalecimento político, de gestão do trabalho, educação e saúde, que estava perdido aí, durante os últimos anos aí, do último governo, e melhorar o planejamento da força de trabalho na atenção primária por meio de um adequado dimensionamento. Né? Não dá para pensar, né, hoje nessa nova PNAB, aí você pode ter uma equipe aí, médico 20 horas, profissionais, mas o enfermeiro tem que estar lá 40 horas, trabalhando incansavelmente, fazendo o que faltou do outro fazer lá. Tá? Além disso, né, a gente precisa efetivar a participação do Estado na condução, né, das diretrizes da regulação e formulação dos cursos de graduação, de pós-graduação, né, para promover a ampliação da equidade no provimento da força de trabalho. A gente precisa levar formação para os locais onde não consegue ter força de trabalho qualificada. A gente precisa pensar outras estratégias. A gente precisa de uma regulamentação melhor na formação, nos cursos de graduação em enfermagem, né, de estabelecer limites, priorizar a qualidade deles e a formação, de fato, de um profissional que dê conta de toda essa responsabilidade. E aí, né, eu puxo a nossa orelha também, a gente tem que estar sempre atento a pensar as mudanças curriculares para a formação abrangente e adequada nas escolas práticas de enfermagem na APS, principalmente focada na interprofissionalidade. Tá? Reconhecer e fortalecer a especificidade da enfermagem na atenção primária por meio de estratégias conjuntas com instituições de ensino. Hoje, me sinto muita vontade de dizer que, né, a Universidade Federal de Juiz de Fora tem pensado muitas estratégias junto com a Prefeitura. A gente quer se sentir parte do serviço, a gente entende como parte do serviço, né, porque a gente entende que a formação é função social da universidade, né, participar disso tudo. Eu me lembro quando começou a pandemia, e a universidade parou, né? E os colegas todos em casa, e, gente, como é que vai ser? E assim, eu sempre fui uma enfermeira apaixonada pela enfermagem. E aí eu fui lá na reitoria, conversei com a vice-reitora, olha, a questão é a seguinte, né? Eu tenho muitos colegas até hoje, graças a Deus, a Nilce é uma delas na atenção primária, me contando o que eles estavam vivendo. Eu disse para ela, falei com a vice-reitora, eu gostaria que você me cedesse para o município nesse momento. A gente está com muita dificuldade, e eu digo a gente porque eu me sinto literalmente parte do serviço. De força de trabalho, os profissionais estão afastando, todo esse estão passando a perda, deixa a gente ajudar. E aí ela falou assim, eu não vou não. Se você for, você não volta mais. A bem verdade era essa, ela estava certa. Mas aí a gente começou a pensar as estratégias, né, de que a gente poderia, enquanto universidade, contribuir para o serviço na pandemia da Covid.
E aí, né, a primeira delas foi a instituição da equipe de coleta Covid. A universidade começou a fazer os testes no laboratório, né, da equipe da farmácia, e aí a faculdade de enfermagem começou a fazer as coletas no município, ajudando a capacitar os colegas da atenção primária. Eu me lembro que foi assim, uma loucura, todo mundo morrendo de medo, mas foi uma experiência muito valiosa. E daí muitas outras parcerias, né, como a vacinação, continuaram acontecendo. Fortalecer as iniciativas de educação permanente, né, aprimorar os registros em comum e integrar e fortalecer as estratégias, né, entre as entidades associativas e sindicais, com instituições de ensino e conselhos profissionais, comumente aumentar a capacidade reflexiva de participação política da enfermagem no SUS. E eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse espaço aqui hoje, nesse lugar. Né? E sim, falei com meus colegas lá da faculdade, a gente terminou uma semana da enfermagem ontem, foi maravilhosa, 3 dias intensos de trabalho. Mas ainda você vai para o voo, porque esse espaço é político e a gente precisa estar lá de qualquer forma, a universidade não pode estar fora disso. Ampliar e fomentar a participação dos colegiados gestores, né, desenvolver estratégias de intercâmbio ou integração com as agendas de pesquisa que discutam, de fato, o trabalho da enfermagem, da atenção primária. A gente não quer mais enfermagem, pesquisa que só atenda o universo acadêmico. As pesquisas, elas precisam, têm que sair das demandas do serviço e fortalecer a inserção do papel enfermeiro nas instâncias de gestão do SUS. Tá? E eu deixo, então, aqui muito obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade de me ouvir, e abro aí alguma pergunta, alguma reflexão que vocês tenham.